Olá, pessoal! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário que vocês estão me assistindo. Eu gostaria de dar um olá para vocês. E estou muito feliz que vocês estão que vocês decidiram aqui entrar de cabeça e estudar para conseguir o seu sonho. Agora, vamos embora, vamos adentrar nesse assunto de direito constitucional e vamos seguindo devagarzinho. Às vezes, a gente tem muito assunto para estudar, a gente tem muita coisa para falar e por essa gama de assuntos a gente pode acabar muitas vezes se perdendo um pouquinho, a gente pode não entender direito. Então, eu vou pedir para você que, se você não entendeu, pausa o vídeo, volta. Ou se você ainda não conseguiu entender enquanto eu estava gravando a aula, você fala comigo, tá? Tem o meu e-mail, tem o meu Instagram. Então você pode entrar em contato comigo, você pode falar comigo para sanar todas as suas dúvidas. As suas dúvidas precisam ser sanadas antes da prova, tá certo? É muito importante isso. Eu gosto de dizer para todos os meus alunos que se você está dentro de casa, se você está sentado na frente de uma parede, em algum canto, pega uma cartolina, pega um papel ofício e vai escrevendo nesse papel e colando nos lugares onde você está. Cola na parede, cola em algum canto, porque isso é uma técnica que uma professora minha, ela nos ensinou há muito tempo, ela nos ensinou isso. E o que acontece com isso? Acontece que quando você vai escrevendo e colando, sua mente, seus olhos vão focando naquilo e você vai automaticamente lembrando. Então, muitas vezes, quando a gente para e diz assim, olha, a banca cobra isso, ou, ó, normalmente gostam desse tipo de pegadinha, assim, você pega lá e escreve. O que você não entendeu, vai e escreve. O que o professor chega e diz, ó, é importante, escreve também. Você sempre vai colocando, tá certo? Outra coisa muito importante, o estudo da gente é o seguinte. Eu sei que às vezes o início da aula é muito chato a gente ficar escutando sobre isso, tá? E o que a gente mais quer é pular essa introdução e simplesmente ir para a aula mesmo. Mas a gente vai, mas isso é bom para você escutar, beleza? O que é que acontece? O nosso estudo, ele é determinado em 3 pontos. O primeiro, determinado em assistir às aulas e estudar sobre o assunto, certo? O segundo, questões. E o terceiro, lei seca. E o que é lei seca, meu? Acho que todo mundo sabe, ou não. Mas quem não sabe, lei seca é o seguinte, a gente tá vendo sobre artigo, eu tô falando aqui sobre o artigo 1 ao artigo 4 da Constituição Federal. Você vai, quando eu não estiver gravando aula, você vai chegar em casa, ou você já está em casa, você vai pegar a sua Constituição Federal, tem aí a Constituição na própria internet, tá certo? Ou se você tiver a sua Constituição Federal em casa, se você comprou, você pega a Constituição Federal e vai ler os artigos, porque é muito importante. Porque o que acontece? Muitas vezes a banca, ela vai e coloca a mesma coisa que está no artigo. Às vezes ela muda uma palavra, às vezes ela muda um sim ou um não, às vezes ela coloca exceto, nunca. Então, você precisa ler a lei seca. A lei seca é muito importante para os seus estudos. Então, é assunto, ou seja, matéria, né? Entender a matéria, questões e lei seca. Tá certo, pessoal? A lei, às vezes, é um pouco... você pega a primeira vez e diz assim, não tô entendendo, tá falando grego aqui. Lê de novo. Se você estudou a aula, se você assistiu a aula, você vai conseguir entender o que é que aquela lei está falando. Tá certo? O que é que aquele artigo está falando. Tá certo? Vamos embora. Vamos começar. Princípios fundamentais, tá certo? E vamos embora aqui para a tela. A gente está falando sobre a nossa Constituição Federal, o nosso direito constitucional, né? Fala sobre a nossa Constituição Federal. E o que acontece? Na nossa Constituição Federal, ela vai ter títulos, capítulos, seções e subseções. Tá certo? Nessas seções e subseções, a gente primeiro vai falar sobre os títulos. O título 1 é do artigo 1º até o artigo 4º. O título 2 é do artigo 5º até o artigo 17. A gente, nessas aulas, a gente vai falar primeiro sobre o título 1, que é do capítulo 1 ao capítulo 4, tá certo? Então, o capítulo 1, ele vai falar sobre fundamentos da República Federativa do Brasil, separação de poderes, objetivos internos, princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. E aí, o que é que acontece em relação a isso? Neste assunto que a gente está tratado, existe alguns assuntos que a gente vai tratar agora nesta aula, que as bancas amam de paixão jogar para você segurar no peito. Então, o que acontece? A gente vai estudar e você vai prestar bem atenção sobre esses assuntos, que são forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Gente, presta atenção que é forma de Estado e forma de governo.
São duas coisas distintas. Não são a mesma coisa. Duas coisas distintas. Lembra disso, pessoal. Forma de Estado é uma coisa e forma de governo é outra coisa, que a gente vai ver no decorrer da aula, certo? E a gente já começa o nosso artigo 1º falando sobre a nossa Constituição, a nossa República Federativa do Brasil, certo? Então, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, certo? Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos do nosso artigo 1º? Gente, esses daqui amam cair em prova. Amam cair em prova, certo? Amam mesmo cair em prova. Então, quais são os fundamentos? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre a dignidade da pessoa humana. Todo mundo, não tem pra onde, certo? Porque tudo é dignidade da pessoa humana. Tudo é a dignidade da pessoa. Então, são os direitos humanos. Então, a gente vai ouvir falar muito sobre a dignidade da pessoa humana, o que pode violar a dignidade da pessoa humana, certo? Vamos lá. O 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, certo? Parágrafo único. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Gente, o que é que acontece? Quando você escuta falar sobre poder, o que é poder para você? Quando você escuta falar sobre poder, é aquela pessoa que detém, essa palavra poder, ela já é praticamente para mim autoexplicativa. É aquela pessoa que detém uma autoridade, é aquela pessoa que detém uma força sobre algo, aquela pessoa que tem poder, certo? Então, aqui a gente está falando na nossa República Federativa do Brasil que o poder, a força é do povo. Quando o povo quer, o povo faz, e o povo bota, tira e faz o que ele quiser. É o povo que decide, certo? Então, todo poder emana do povo, tá certo, pessoal? Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. E o que é isso, representantes eleitos ou diretamente? Representantes eleitos, a gente já está falando. O poder está com quem? O poder está com o povo, certo? Só sendo que não tem como fazer com que todas as esferas, o povo faça as coisas. Não tem como. Precisa de uma ordem. Precisa ser feita uma ordem, uma escala. Precisa, por exemplo, dentro de casa, a mãe, o pai, vamos lá, filhos, tem 3 filhos, por exemplo. Aí a mãe vai separar o que cada filho vai fazer. Então, fulana, Maria, você vai varrer a casa toda. Pedro, você vai passar pano na casa toda. E Otávio, você vai tirar o lixo da rua e lavar os pratos. Então, o que é que acontece? A mãe, ela tem o poder de determinar as coisas e ela vai dar esses subpoderes, por exemplo, autoridade para os filhos fazerem as coisas, certo? A gente também vai falar sobre a autoridade dos pais no decorrer da aula como exemplos da nossa própria república em relação a isso. Mas eu quero que vocês entendam que o poder é do povo, só que ele dá esse poder a representantes do povo, certo? Então, deputados, prefeitos, presidentes, governadores, todo esse poder que todas essas pessoas elas têm, foi porque o povo deu a elas, certo? Só que o povo, ele vai eleger um representante, mas também o povo pode diretamente fazer alguma coisa em relação a isso. Diretamente, e a gente vai ver no decorrer dessas aulas, certo? Vamos lá. O artigo 18 da Constituição Federal, ele vai falar sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, quando perguntar quais são os entes da Federação Brasileira, então é União, estados, Distrito Federal e municípios. Nunca esqueça disso, pessoal. Nunca esqueça disso. Esses são os entes da nossa República, tá certo? E aí, o que é que acontece? O artigo 18, ele trouxe pra gente, em relação à organização político-administrativa, e em relação a estes órgãos da nossa República, né, aos nossos entes federativos da República, é como o Estado, ele vai funcionar. Como ele vai ser regido, como vai ser em cada lugar, o que é que vai acontecer. O que é que acontece? Na nossa República, a gente tem a lei principal, nossa Constituição Federal, certo? E cada estado, ele também tem a sua Constituição estadual.
Só que essas constituições estaduais de cada estado, elas não podem se sobrepor à nossa Constituição Federal máxima, certo? A nossa Carta Magna. Então, quando você escutar ou ler na sua prova falar sobre Carta Magna, saiba que é a Constituição Federal, certo? E aí, isso vai ser como o Estado ele vai funcionar. E agora a gente vai entrar aqueles assuntos que eu tinha falado para vocês. A gente vai entrar agora em formas de Estado. E as formas de Estado é o quê? É o poder distribuído, certo? Então, o que acontece? O Estado unitário, vamos aqui na telinha, o Estado unitário, ele tem um único poder distribuído. A federação, ela tem mais de um poder distribuído. Por exemplo, estados grandes, descentralização e união de um estado ou outro. O que é que acontece em relação aqui? O estado unitário é aquele estado, aquele país, por exemplo, é aquele país que todo o poder está apenas com um governante, certo? Está apenas em um local, por assim dizer. Aquele poder, ele se foca apenas em um local. E o que é que acontece? Nenhum outro, por exemplo, tem países que não têm estados, tem países que têm cidades. Me fugiu agora na mente alguns estados, alguns países, mas tem países que não têm estados, só tem cidades. Então é o país com cidades. E essas cidades, elas não têm poder algum. Elas têm autonomia em relação a algumas coisas, porque vai ter prefeitos, certo? Mas elas não têm poder. Então, o Estado, a forma de Estado unitária é aquela em que o poder ele se centra em apenas um local. Em relação à federação, é quando o poder ele distribui o seu poder. Então, o nosso Brasil ele é uma federação, certo? E sendo uma federação, ele dá poder para outros estados. Então, por exemplo, tem o poder que se centra na União, certo? Que é no nosso estado principal, o nosso estado Brasil, né? E tem os poderes dos outros estados brasileiros. Então, Pernambuco vai ter um poder, vai ter o seu poder, a sua autonomia no estado de Pernambuco, São Paulo também, e assim sucessivamente. Ele vai distribuir esse poder. E aqui, o que acontece? Ele descentraliza. Descentraliza é não centralizar aquele poder em um único lugar, que foi o que é o Estado unitário. Centralizar em apenas um único lugar. A descentralização é quando ele joga, certo? Então, vai emanar para lá, todo mundo vai ter um pouquinho. Certo? Eu esqueci o nome da palavra que é usar, delegar. É como se fosse assim, vou delegar esse poder, eu vou delegar aqui essa função para você, para eu não me sobrecarregar, senão vai ficar muito sobrecarregado para mim, ou eu vou achar que eu tenho muito poder e vou querer mandar em tudo. Então, existe essa descentralização, tá certo? Aí, vamos lá. Aí, o poder unitário, aqui, ele é puro, certo? É apenas ele. Só tem ele. É o único poder que tem. É único. Único, certo? Sou um pouquinho ruim aqui de escrever nisso aqui, mas é isso aí. É a descentralização administrativa, certo? O que é que acontece de forma administrativa? Foi o que eu falei para vocês. Tem alguns estados, eu até tenho aqui o exemplo do Paraguai, né, que eu não estava lembrada, mas tem o Paraguai. Tem alguns países que eles não têm estados, certo? Então, ele só tem cidades. E ele não tem descentralização, ele é centralizado o poder em um único local. Só que existe a descentralização administrativa, que é descentralizar, ou seja, dar funções apenas administrativamente para as outras pessoas, representantes, cidades, por assim dizer. Então, por exemplo, eu vou te dar apenas isso aqui para você fazer. Você vai estar apenas fazendo isso. Eles não têm autonomia de absolutamente nenhuma outra coisa. Eles só têm poder de forma administrativa, que foi por isso que o Estado deu a eles. Entendeu? Então, quando você chegar no Estado unitário, ele existe a centralização do Estado unitário, existe centralização no Estado unitário. E, de forma administrativa, ele é descentralizado. Então, vocês pegaram centralizado, poder em um único local. Descentralizado, vai mandar para todo mundo. Certo? Beleza? E a federação, a gente já tinha falado, a federação é o Estado federal dotado de soberania. Então, cada estado, ele vai ter a sua soberania. Como eu disse para vocês, que cada estado, ele vai ter a sua constituição estadual. Então, cada estado, ele vai ser autônomo, ele vai ter soberania sobre o seu estado. Mas, lembre-se, nunca vai passar do poder da Constituição Federal.
nunca esse poder dele vai ser acima da Constituição Federal. A Constituição Federal é o máximo, o poder máximo. Então, nenhuma lei, nada poderá passar dela. É a Constituição Federal, certo? E o que é confederação, gente? Eu coloquei aqui para vocês, confederação, e eu vou escrever aqui para vocês que a confederação é o quê? A confederação é quando cada estado... Vixe, péssimo minha letra. Cada estado é soberano. Como assim, meu? Cada estado é soberano? Que tu acabou de falar que todos os estados da República Federativa do Brasil são soberanos. Eles são soberanos dentro deles, com autonomia, mas eles não são soberanos em relação à Constituição Federal. Em relação à confederação, o que acontece? A confederação, todos os estados, eles são soberanos e eles têm autonomia e eles não estão abaixo de ninguém. Entendeu? Exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando eles antes de eles declararem a independência, o que foi que aconteceu? Tinha aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Acho que eu não vou conseguir, não. Vamos supor que aqui é os Estados Unidos, certo? E aí tinha as províncias, por exemplo, 13 províncias, antes deles começarem a independência. Grito de independência da galera. Certo? Vamos lá. Enfim, quantidade aqui, pronto, beleza. Tá aqui a quantidade aqui. O que aconteceu com os Estados Unidos? Aconteceu que, em determinado momento, essa província aqui declarou independência, independente. Aí depois essa declarou independência, essa declarou independência, essa também. E assim, todas elas acabaram declarando independência sozinhas. Eram basicamente como elas fossem um país. Basicamente não, elas eram como se fosse um país, dentro de um único território. Vamos supor que era como se, por exemplo, no Brasil, aqui que a gente tá no Brasil, então Pernambuco é um país, Bahia é um país, São Paulo é um país, Rio de Janeiro é um país, então todos eles eram países dentro de um único território, que era dos Estados Unidos, certo? Só que o que acontece? Existiu uma guerra, aí acho que foi contra a Europa, não lembro direito, tá? E aí eles acabaram se juntando e acabaram virando uma federação. Mas confederação é quando se em um lugar existem vários países autônomos, soberanos e que não precisam de um limite. A gente do Brasil, a gente tem um limite. O nosso limite é o quê? Constituição Federal, certo? O nosso limite é a Constituição Federal, a gente não pode ir acima dela. Na Confederação não existe um limite para eles. Então, cada estado pode fazer o que ele quiser, certo? Agora, nos Estados Unidos, cada um dos estados eles continuou com a soberania particular, certo? Então, por isso que a gente vê que no estado tal existe pena de morte, quando no estado tal não existe pena de morte, certo? Vamos passar. Então, a nossa República Federativa aqui do Brasil, ok? A nossa República Federativa do Brasil, ela é dividida em estados, como a gente já tinha falado, estados. Gente, cadê o negocinho? Aqui. Ela é dividida em União, Estado, Distrito Federal e municípios, certo? Essa forma é como ela se organiza politicamente, ok? E entre eles não há hierarquia, tá bom? Não há hierarquia. Agora, claro que todos eles todos eles estão abaixo da nossa república, certo? Nosso estado principal, nosso estado federativo, certo? Então, a República Federativa do Brasil, ela tem soberania, ou seja, atributo de mãe, é o que eu tinha falado para vocês. A mãe, ela ordena todas as coisas, beleza? Ela vai dizer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Algum filho é uma cabeça maior do que a outra? Não. Todos eles têm a mesma autonomia, certo? Ela não vai dizer, você tem mais autonomia do que fulano, tem mais autonomia do que ciclano. Tudo bem que pode ser em algum momento que ela chegue e diz assim, filho de 15 anos vai ficar tomando conta dos seus irmãos de 7 e de 5 anos. Beleza? Mas vamos supor em relação a tarefas domésticas. Tarefas domésticas não existe um que está acima do outro. Todos eles estão abaixo da mãe. Então, todos eles estão iguais abaixo da mãe. A mãe é soberana. Então, a nossa República Federativa do Brasil, ela é soberana. E abaixo dela existe União, Estado, Distrito Federal e município. Certo? E o que acontece? Esse Estado, ele é soberano, supremo e independente. E ele é indissolúvel. Gente, o que é que acontece? Existe um pacto federativo, que está aqui, ó.
Esse pacto federativo é o quê? Não tem direito de secessão. E o que é o direito de secessão? Eu coloquei aqui para vocês, mas o direito de secessão é: não pode um Estado, não gosto de ser considerado do Brasil, vou virar um país, quero aqui, quero a minha independência, quero ser sozinho. É tipo filho que quer sair da bolha de dentro de casa. É tipo filho que, eu quero morar sozinho. Não, mãe, sabe esse terreno aqui? Vou pegar um pedaço desse terreno da senhora, vou botar um muro bem grande e vou fazer uma casa para mim. Essa casa é minha, eu não quero nem que a senhora chegue perto. Não pode, tá bom? O direito de secessão é quando um Estado, ele se transforma em um país, tá bom? E no Brasil não pode, certo? Essa nossa união do Brasil, ela é indissolúvel. É tipo aqui, não tem divórcio, ok? Então, na sua prova, ela pode cair. Pode cair uma casca de banana, pode cair alguma banca perguntando em relação a isso. No Brasil tem o direito de secessão. No Brasil, essa União Brasileira pode ser dissolúvel, certo? Eles podem, cada estado pode se transformar num país se eles assim quiserem. Ou, por exemplo, assim, se tiver tantos porcentos de voto de todos os eleitores do estado da Bahia, eles podem se transformar em um país. Pode? Não pode. Tá certo? Não pode. É indissolúvel, isso é proibido, completamente proibido, tá certo? E agora aqui a gente vai para formas de governo. Lembra desse nome? Formas de governo é diferente de formas de Estado, tá certo? Formas de governo, a gente tem duas formas de governo, que é a monarquia e a república. E o que é a monarquia e a república? A monarquia, acho que a gente vai falar mais abaixo também, mas a monarquia é o seguinte: todo o poder está em uma única pessoa, ou seja, o rei, certo? O monarca. Todo o poder se concentra apenas em um indivíduo. Enquanto na república, esse poder ele é distribuído. Então, ele vai ser chamado um representante do povo, tanto como presidente, quanto de estados, quanto de cidades. Vai ser representantes que vão representar o povo e o poder não fica apenas em uma mão. Ele é repartido, certo? Monarquia, uma única pessoa. República, dividido para várias pessoas que são representantes, tá certo? Eu botei aqui, a forma de governo, ela é uma cláusula pétrea? O que é uma cláusula pétrea? Parece um trava-língua às vezes. O que é uma cláusula pétrea, para quem não sabe? Uma cláusula pétrea é que não pode ser mudada, não pode ser modificada. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a pena de morte. Tem ou não? A gente tem pena de morte, galera. A gente tem. Só que a pena de morte, ela só pode acontecer em caso de guerra declarada. Apenas isso. Em caso de guerra declarada. Mas, no mais, alguém matou 150 pessoas. Essa pessoa vai ser julgada e vai ter pena de morte. Tá correto ou tá errado? Tá errado. Essa pessoa, ela não vai passar pela pena de morte. Não tem pena de morte no Brasil se não for por guerra declarada, certo? Então, o que é que acontece? A pena de morte é uma cláusula pétrea. Então, eu não posso chegar, não pode nenhum legislador chegar e dizer assim, vamos fazer com que a pena de morte seja uma pena de um crime hediondo, de um homicídio, de alguma coisa. Vamos fazer isso. Não pode, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificada, não pode ser alterada. Então, a nossa forma de governo, ela é uma cláusula pétrea? Não é. Milna, a monarquia pode voltar? Pode voltar. O rei pode voltar? Pode voltar. E quem seria, por exemplo, o representante? Quem seria o representante? Não, né? Quem estaria com o poder? Alguém da família real do Brasil, alguém da família real brasileira. Certo? Então, se fosse para a monarquia voltar, alguém da família real brasileira, ele iria voltar. Se eu não me engano, existe algum estado em que existem pessoas da família real que moram nesse estado. E eu não lembro, eu vou pesquisar direitinho, mas o estado ou a cidade, ela dá impostos para a família real, porque ela diz, o pessoal da cidade, do estado, diz que um dia a monarquia vai voltar. Espero que não. Mas isso também é uma estratégia, seria uma estratégia de tentar mudar alguma coisa do Brasil, mas eu não acho que seria o correto, não. A gente já viu que muita coisa dá errado quando tá na mão só de uma pessoa. Quando tá distribuído já tá difícil, quanto mais tá na mão de uma pessoa só. Vamos embora. Sistema de governo, certo?
o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo é em que o chefe de Estado e o chefe de governo está em uma única pessoa, e o parlamentarismo é que o chefe de Estado é o presidente ou monarca e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Gente, o que é que acontece? Na Inglaterra é parlamentarismo, certo? Então, que na Inglaterra o parlamentarismo é o chefe de Estado, que é o presidente ou o monarca, ele é o chefe de Estado, certo? Então, o rei, ele é o chefe de Estado da Inglaterra. E o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo. Então, existem dois representantes que fazem isso. Isso no parlamentarismo, certo? E existe o parlamento. O parlamento é aquele pessoal que coloca e tira as pessoas, como no primeiro-ministro, por exemplo. O presidencialismo, diferentemente deles, está em uma única pessoa como chefe de Estado e chefe de governo. No nosso caso, o presidente. O presidente, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Se não fosse presidente, fosse monarca, então monarca seria chefe de Estado e chefe de governo, certo? No presidencialismo é assim. No parlamentarismo, chefe de Estado é um, chefe de governo é outro. Beleza? Vamos lá. O presidencialismo, ele tem um chefe de Estado, certo? Só que é um pouco controverso isso com o que eu acabei de falar. Ele basicamente tem 5.500 chefes de governo. 5.500, por exemplo, são presidente da República, na esfera federal, 27 governadores e 1.500 prefeitos. Então, é basicamente como se o chefe de governo, a gente tivesse vários chefes de governo, certo? Mas, oficialmente, a gente tem em uma pessoa os dois, certo? Em uma pessoa é os dois. Mas, a gente tem como se a gente tivesse vários chefes de governo, beleza? A gente tem o regime de governo, tá? O regime de governo a gente tem democrático, autocrático e o totalitário, certo? E aí o que acontece? O democrático, ele é pelo povo. O povo elege o representante, o povo que escolhe. Como eu disse para vocês, o poder está com o povo, certo? O poder emana do povo. Então, o democrático, o regime democrático, é o regime que o povo vai escolher. Aí a gente tem o autocrático, que é o quê? É quando o representante, ou o monarca, ele controla a vida pública e a vida política do povo, certo? Então, temos um sistema autocrático, então eu controlo a vida pública e política do povo, certo? E o sistema totalitário é quando controla a vida pública e a vida privada das pessoas. Então, tudo é um sistema totalitário, certo? Então, são esses tipos de regime que a gente tem diferente. Regime democrático, autocrático e totalitário, certo? Vamos lá. A Emenda Constitucional 115 de 2022 tem sobre a proteção de dados como princípio fundamental. O que é que acontece, gente? Existe a cláusula pétrea, certo? Que eu já falei para vocês que não pode mudar algo. Não pode pena de morte, certo? Beleza. Só que pode acrescentar alguma coisa? Pode acrescentar. Para melhoria, certo? Pode acrescentar para melhoria do país em si. Então, Então, a emenda constitucional, ela pode acrescentar na nossa Constituição Federal algo que venha a dar melhoria para aquela lei ou para o povo, certo? Mas mudar completamente não pode, beleza? O artigo 60, inciso 4º, diz assim: a Constituição Federal não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. O que acontece aqui, gente? A forma federativa de Estado é a democracia, certo? Lembra que a gente falou sobre democracia, democrata, autocrático e totalitário? A forma não pode ser mudada. Esses aqui são nossas cláusulas pétreas, tá certo? Então, o voto, ele é direto, secreto, universal e periódico. Quer dizer isso? Voto direto, você mesmo vai até lá e você vota, não pode botar outra pessoa. Voto secreto, ninguém sabe quem foi o seu voto, você pode falar depois, né? Mas quando você tá votando, ninguém pode saber, ninguém pode estar lá com a arma na sua cabeça dizendo você vota em qual. Beleza que a gente sabe que em algum lugar acaba acontecendo isso, né? Mas tudo bem, aqui no Brasil não pode, certo? Universal é em todo o território brasileiro, certo? Todo o território brasileiro.
e periódico. Ou seja, você não vai votar todos os dias, você vai votar em determinados anos. Então, ano passado teve votação, teve período eleitoral. Então, ano que vem vai ter votação de novo e assim sucessivamente. No outro também. Então ele é periódico. Existe um tempo para cada coisa, existe um tempo para cada representante estar naquele devido lugar. Então, eu coloquei hoje o presidente da República hoje, beleza? Aí vai ter quanto tempo que ele vai ficar no poder? 4 anos. Ele vai ficar 4 anos no poder. Mas eu não quero ele, eu quero outro. Beleza, você pode mudar, mas quando passar os 4 anos, porque ele é periódico, certo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui nessa aula de hoje, mas segura aí que daqui a pouco a gente tem mais. Tchau!